irmãos em Cristo, sejam todos bem-vindos ao nosso 5º domingo de Quaresma. Oremos. Jerusalém, quem mata os profetas e apedreja os que são enviados? Quantas vezes quis eu juntar os teus filhos, como a galinha junta os seus pintos debaixo das suas asas? É chegado o tempo em que o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens. Amém. Entoemos no Tincimo Tava Christi o hino 68, estrofes 1 e 2. Senhor, ouve a minha oração, chegue a ti o meu clamor. Não escondas de mim o teu rosto no dia da minha angústia. Inclina para mim os teus ouvidos no dia em que eu clamar. Ouve-me depressa, pois os meus dias se desvanecem como a fumaça e os meus ossos ardem como a lenha. Mas tu, Senhor, permanecerás para sempre, de geração em geração. Cantemos o hino número 21, Tincimo Tava Christi, 1ª e 5ª estrofe. O Senhor Jesus disse: porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras.
Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse salvará. Pois que aproveitaria ao homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? Ou que daria o homem pelo resgate de sua alma? Vós sabeis que os reis dos gentios dominam sobre eles, e os que têm autoridade sobre eles são chamados benfeitores. Mas não servi vós assim. Antes, o maior entre vós seja como o menor, e quem governa seja como quem serve. Irmãos, oremos em confissão dos nossos pecados. Deus Todo-Poderoso, Pai de amor, perante a Tua lei sentimos-nos envergonhados por causa da nossa fraqueza na fé e dos nossos pecados. Não cumprimos a Tua lei, por isso inclinamos na perdição, na morte, longe de Ti, Pai bondoso. Apesar dos erros que cometemos, não nos lançaste fora de Ti, mas manifestaste o Teu amor, dando o Seu Filho para ser bom exemplo de obediência da Tua vontade. E se humilhou, fez-se obediente até a morte na cruz, que é sacrifício que não concede o perdão sem confessarmos os nossos pecados. Pai, humildemente pelos nossos pecados pedimos perdão e imploramos que nos receba como Teus filhos, confiando na Tua misericórdia e bondade, manifestadas em nosso Redentor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Entoemos o hino número 130, em cima estava Cristo, primeira e segunda estrofe. Deus nos perdoou através do sacrifício do Seu Filho na cruz. É Ele o Cordeiro que tira os pecados. É Ele que batiza com o Espírito Santo. Não há outro Salvador. Não existe outro nome debaixo dos céus que foi dado aos homens para nos salvar. Cantemos o hino 34, no cantemos primeira e segunda estrofe. Chuva de bênçãos temos, é a promessa de Deus. Temos benditos veremos, chuva de bênçãos dos céus, chuva.
Irmãos, confessemos o nosso credo. Esta palavra é verdadeira e digna de toda aceitação, que Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais somos os principais. Mas por isso alcançamos misericórdia. Esta palavra é verdadeira. Deus nos salvou, não por causa das nossas boas obras que nós fizemos, mas por causa da sua misericórdia, por purificação do novo nascimento e a redenção do Espírito Santo, que derramou sobre nós com abundância, para sermos chamados justos, por causa do seu amor. Somos feitos co-herdeiros da vida eterna, por Jesus Cristo, o nosso Salvador. Amém. Continuemos cantando o hino número 34, no Cantemos, estrofes 3 e 4. Chuvas de bênção teremos, manda-nos já o Senhor, dá-nos já hoje os frutos desta palavra de amor. Chuva de bênção do céu. Fiel em coisas pequenas, também será fiel em coisas grandes. Irmãos, entoemos no Tincimo Tava Christi o hino número 174, primeira e quinta estrofe, dando as nossas ofertas. Irmãos, vamos proceder com a leitura da Palavra de Deus. Vamos abrir no Novo Testamento, o livro do Apóstolo João, capítulo 12. João, capítulo 12, versículos 24 a 26. João, capítulo 12, versículos 24 a 26. A chave da palavra é lida da seguinte forma: Eu lhes digo a verdade, se o grão de trigo não for plantado na terra e não morrer, ficará só. Sua morte, porém, produzirá muitos novos grãos. Quem ama sua vida neste mundo, a perderá. Quem odeia a sua vida neste mundo, a conservará
por toda a eternidade. Se alguém quer ser meu discípulo, siga-me, pois meus servos devem estar onde eu estou, e o Pai honrará quem me servir. Amém. Entoemos o hino número 10 no Cantemos para dar lugar ao ministro da palavra. Vem, Espírito Divino, grande ensinador, vem, descobre as nossas almas, Cristo Salvador, Mestre, ouve com favor, em poder e graça e simples, oh, teu amor. Prezados irmãos, bom dia. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro do profeta Jeremias, capítulo 31. Faremos a leitura do versículo 31 a 34. Jeremias, capítulo 31, versículos 31 a 34. Leamos da seguinte maneira: Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante, eu os houver desposado, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei a minha lei, também no coração lhes escreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Amém. Oremos. Senhor, nosso Deus, Pai Celestial, graças te damos porque o Senhor é bom e porque as suas misericórdias renovam-se a cada manhã. Grande é a sua fidelidade e é por isso que nós somos consumidos por causa dos nossos pecados. Queremos ouvir a sua palavra, Senhor. Usa o seu servo para que exponha a sua palavra com fidelidade. Rogamos tudo isto e muito mais, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, de hoje para sempre. Amém. O livro que acabamos de ler é de autoria do profeta Jeremias, filho de Elquias, um dos sacerdotes daquele tempo na terra de Benjamim, chamado por Deus para ser profeta. Profeta é aquele que anuncia a palavra de Deus. É o profeta de Deus. Não tem vontade própria, senão anunciar a palavra daquele que o chamou. Uma missão nobre, porém difícil, quando não podemos dizer o que nós pensamos e o que nós desejamos, senão sermos servos daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Jeremias tem um propósito muito claro ao escrever o seu livro. A ideia primária
é lembrar os exilados de que as provações pelas quais estavam passando eram causadas pela desobediência que eles tinham em relação a Deus. E era preciso lembrar que o arrependimento é vital para uma vida de paz com Deus. E Deus garante que aqueles que se arrependem não apenas seriam perdoados, mas também seriam ricamente abençoados pelo próprio Deus. Variadas vezes, o próprio Deus havia anunciado e mandado vários profetas e sacerdotes para advertir o povo de Israel e a casa de Judá por causa dos seus pecados. Esse povo nunca aceitou a advertência dos profetas, não negaram a mensagem, tentaram variadas vezes matar o próprio profeta. Mas Deus havia assegurado ao profeta Jeremias que não devia temer homem algum, porque ele mesmo estaria com ele. Neste momento de incerteza, momento da pandemia, onde a gente não sabe quando é que essa situação vai terminar, cultos e igrejas fechadas, escolas fechadas e o comércio também, de alguma forma, não fluindo da melhor forma possível. O que nos resta é rogar a Deus para que Ele tenha misericórdia do seu povo. Deus não apenas ouve as nossas orações, como também atende. O profeta Jeremias foi convocado para o ofício profético em um período muito infeliz. O reavivamento de Josias tinha acabado e a duração dos seus resultados também chegavam ao seu final. A decadência moral, espiritual, religiosa eram eventos sucessivos no momento do profeta. O auge dessa decadência foi o exílio babilônio, e é exatamente nesse contexto em que o profeta é chamado a anunciar a palavra de Deus como profeta. A mensagem que devia ser dita pelo profeta era do próprio Deus, uma mensagem não agradável ao ouvinte naquele tempo. Certamente não seria hoje, tomando em consideração que a mensagem do profeta Jeremias tinha uma e única tônica: condenação, juízo e reprovação do povo de Deus pelo próprio Deus. Mas as pessoas queriam ouvir a aprovação e uma mensagem de salvação e de conforto. E Deus desaprovava todo o comportamento daquele povo. Deus levantara muito cedo e enviara os seus servos profetas, mas Israel não queria ouvir. A mensagem transmitida foi completamente rejeitada, não só a mensagem, mas também o seu transmissor. Várias vezes o rei, o povo, até os sacerdotes, em alguns momentos, tentaram matar o profeta Jeremias. Mas Deus havia assegurado de que nenhum mal haveria de lhe acontecer, uma vez que era o enviado do próprio Deus. O que Deus nos ensina na sua palavra é de que, em meio às dificuldades, em meio ao problema, em meio aos desafios, Ele estará conosco. No contexto anterior,
como nós já dizíamos no capítulo 30, em meio a esse caos, a essa depravação moral, espiritual e religiosa, o próprio Deus promete ao povo de Israel e de Judá que ainda assim há uma luz verde no fundo do túnel, que o povo que está no cativeiro um dia regressaria para a terra prometida. E não só regressaria, como também o próprio Deus garantia bênçãos sem fim. Voltando ao texto da nossa leitura, capítulo 31, versículo 31. Assim diz o profeta: Eis aí, vem dias, o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Deixa muito claro que a mensagem do Senhor ofendido por causa de desobediência do povo, é de que, mesmo assim, o próprio Deus haveria de firmar uma nova aliança, uma vez que o povo de Israel havia transgredido a primeira aliança. Deus é um Pai amoroso que não abandona os seus filhos, mesmo quando esses são indisciplinados e desobedientes. O sujeito desta nova aliança é o próprio Deus, ou seja, Ele garante que desta vez a aliança será cumprida. Não confiado na obediência ou na eficácia dos homens, mas confiado em si mesmo, porque Deus é o mesmo, ontem, hoje e para sempre, e Ele não muda. A imutabilidade de Deus é que faz com que nós não sejamos exterminados da face da terra, como diz Romanos: o salário do pecado é a morte. E se estamos vivos, então Deus não está exercendo essa sua justiça. Apenas, neste momento, está exercendo a sua misericórdia conforme nos méritos de Cristo. O versículo 32 a 33, o profeta deixa claro que esta aliança não é como a aliança feita por Deus com o povo de Israel na época em que os tirou do Egito, porque esta aliança era passível de descumprimento por parte do povo. Agora esta aliança será colocada no coração e na mente do seu povo. A mente do povo acusará o tempo todo que o Senhor, nosso Deus, é o único Deus a quem devemos obedecer e cumprir com os seus mandamentos. O outro distintivo desta nova aliança é de que a aliança não estará mais colocada nas tábuas, mas agora estará inculcada na mente e no coração de seu povo. E este é o nosso Deus, que busca o tempo todo lembrar o seu povo dos seus erros, mas trazer a salvação e salvação eterna. Dizia João, o apóstolo, que todos aqueles que ouviram a palavra de Deus tiveram o dom de serem chamados filhos de Deus, a saber, os que creram no seu nome. Então, os filhos de Deus são aqueles que creem no nome de Jesus. E é por estes que Jesus morreu, entregou a sua vida para que esses tivessem vida e vida em abundância. Versículo 34. Por fim, ninguém mais ensinará o seu próximo a conhecer a Javé. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conheces ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até ao maior, diz o Senhor. Pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados não mais me lembrarei. Agora que a lei do Senhor
está impregnada no coração e na mente do seu povo. Agora o próprio Deus promete perdão para todos aqueles que aceitam e confessam Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Então, porque todos esses indivíduos foram perdoados, agora sim, eles têm o poder de serem chamados filhos de Deus. Baseado nessa nova aliança, a nova aliança não é diferente da antiga aliança em termos de conteúdo. A única diferença é que a antiga aliança estava escrita em tábuas e a nova aliança está impregnada no coração e na mente do povo de Deus. Mas quem é o fiador desta aliança? Visto que o homem é incapaz de cumprir com as suas próprias promessas. Então, essa aliança só será possível nos méritos de Cristo. Jesus, na instituição da ceia, ele chega a dizer que esta ceia, este cálice, é a nova aliança no meu sangue. Então, a nova aliança é firmada nos méritos de Cristo. Cristo morreu pelos nossos pecados, para que nós, pecadores, fôssemos chamados de justos. Então, ele garante que agora essa aliança jamais se quebrará, jamais é imutável e que ele mesmo levará até ao bom porto. A Epístola aos Hebreus nos ensina que Cristo estabeleceu a nova aliança através do seu sacrifício perfeito e final pelo pecado. Uma das 7 palavras da cruz de Jesus é a seguinte: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Jesus tem a consciência de que nós não sabemos o que nós fazemos e mesmo assim está disposto a nos perdoar. Quando Jesus foi crucificado, um pouquinho antes da sua morte, anunciou a seguinte palavra: está consumado. Ou seja, estão perdoados, estão justificados em Cristo. Não há mérito em nós. Prezados irmãos, o que podemos concluir com esta mensagem, com a mensagem do profeta, com o estabelecimento da nova aliança, tendo Cristo como nosso fiador? Uma certeza: o anúncio da renovação da aliança de Deus com seu povo de Israel mostra que este povo não vai terminar no exílio. Muito pelo contrário, esse povo recebe a promessa de que um dia voltará à terra prometida, conhecerá a Deus. E quando falamos aqui de conhecimento, estamos a falar do conhecimento íntimo de Deus e não um conhecimento conceitual ou cognitivo. Deus conhece o nosso íntimo. Ele se preocupa com o nosso eu interior e não com o nosso eu exterior. Agora que somos perdoados pelo Deus, qual é a nossa resposta a esta nova aliança? Primeiro, a nova aliança exige com que nós tenhamos uma mudança de vida, uma vida nova, pautada pela obediência em Deus. Devemos, agora que somos novas criaturas em Cristo, pautar por uma nova vida, porque as últimas coisas já passaram e tudo agora se faz novo. A aliança de graça opera com base na graça divina oferecida por meio da morte e da ressurreição de Jesus Cristo a todos aqueles que nele creem. João, capítulo 1.
a todos que creram, foram feitos filhos de Deus, a saber, os que creram em seu nome. João 10, versículo 10, o próprio Jesus diz que eu vim para que tenham a vida e tenham vida em abundância. Então, esta vida não termina nesta vida. Existe vida após morte, mas somente para aqueles que confessam que Jesus Cristo é nosso Senhor e Salvador. Que o Deus Todo-Poderoso, o nosso Senhor Jesus Cristo, nos ajuda a viver em novidade de vida, de hoje para todo sempre. Amém. Irmãos, entoemos a canção número 77, Em Cima Estava Cristo, primeira estrofe, dando lugar ao pastor para orar pela palavra e bênção final. Oremos. Senhor, nosso Deus, estamos mais uma vez diante de Ti para Te louvar, para bendizer o Seu santo nome, por causa das Suas misericórdias que se renovam a cada manhã. Obrigado pelo privilégio que o Senhor nos concedeu de estarmos diante da Sua presença e sermos edificados pela Sua palavra. Abençoe, Senhor, a Sua igreja, edifica o Seu povo e que a Sua palavra exposta alcance o objetivo pelo qual, Senhor, foi aqui explanada. Conceda-nos, Senhor, uma semana ricamente abençoada. Proteja-nos, Senhor, de todo o infortúnio. Pedimos tudo isto, confiantes de que o Senhor nos dará. E é em nome de Jesus que nós oramos. Recebam a bênção. A paz de Deus Pai, o amor do nosso Senhor Jesus Cristo e as ternas consolações do Espírito Santo sejam convosco e convosco permaneçam de hoje e para sempre. Amém. Ide em paz.